Gostaria de dar boas-vindas a todos, que é um enorme prazer aqui estar ao lado dessas duas grandes figuras aqui da geotecnia, especialmente o professor Enio Palmeira, que nos brinda com a sua presença e nos traz muita inspiração, né, para esse primeiro episódio de 2026 do GBcast, que aliás é uma, uma grande ocorrência aí, né, recente no mercado da geotecnia, que colocou à disposição de toda a comunidade tantas pessoas e tantas histórias tão inspiradoras, né? Gostaria de agradecer e parabenizar a Geotecnia Brasil por essa iniciativa. Primeiramente, gostaria de desejar a todos um ótimo ano, um ano cheio de realizações, saúde em família, né? Realizações profissionais, que todos estejam seguros aí e muito animados pelos desafios geotécnicos do ano 2026, né? Professor Enio Palmeira dispensa apresentações, né? A gente sabe da grande produção científica, além da grande pessoa que é, mas não posso deixar de ler aqui um breve, né? Muito breve mesmo, currículo do professor, que é enorme, e eu tive que usar aqui um poder de síntese bastante grande. Professor Enio Marques Palmeira, engenheiro civil pela UFRJ, mestre pela COP e doutor pela Universidade de Oxford, com pós-doutorado na University of British Columbia, professor titular da Universidade de Brasília e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né? Foi agraciado, inclusive, com a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de comendador. Atuou em cargos de liderança na CAPES, no CNPq, e possui destacada participação editorial em periódicos internacionais de geotecnia e geossintéticos, membro honorário internacional da Geosynthetic Society, da IGS, né? International Geosynthetic Society. É reconhecido por ser está entre os 2% dos pesquisadores mais influentes no mundo desde 2020. Autor de mais de 350 publicações e orientador de dezenas de pesquisas, né, de mestrado, doutorado. Coordena atualmente diversos projetos na área de infraestrutura do lado acadêmico, né, com foco em geossintéticos e melhoria de solos, né? Combinando rigor acadêmico, visão prática e profunda dedicação à engenharia, o professor Enio se tornou uma figura inspiradora, né, para todos nós, profissionais, estudantes do mercado de geotecnia, sendo reconhecido não apenas por sua competência técnica, mas também por sua postura humana, ética e generosa no compartilhamento do conhecimento, que é o que ele vem fazer aqui hoje com a gente, né? Mas ele não sabe muito, mas a gente vai explorar além do conhecimento técnico. Vamos querer saber um pouquinho mais da vida pessoal do professor, né, Thiago? Ah, sim. É uma satisfação imensa dividir esse espaço com o Vitor, um grande amigo, sempre apoiou o GB, professor Enio. E em nome da Geotecnia Brasil, saudamos a todos. Que todos possam, assim como o Vitor bem colocou, ter um 2026 com muita saúde, paz e bênçãos. E eu queria fazer a primeira pergunta mergulhando no passado carioca do professor Enio. Para quem não sabe, embora ele tenha assumido uma identidade brasiliense, nascido e criado no Rio de Janeiro, e eu queria saber de você o seguinte, professor, como tudo começou? O que lhe inspirou, o que lhe motivou a seguir a engenharia civil? Primeiramente, eu queria agradecer também a Geotecnia Brasil pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês, com um amigão, com o Vitor. E também desejar um feliz 2026 para todos. Bem, agora quanto à pergunta, é difícil dizer, né? Eu acho que a minha mãe falava que eu gostava muito de brincar, de fazer barragem, túneis e coisas assim no jardim, estragava o jardim dela. E ela, pequena, ainda lembra de uma coisa desse tipo, né? E depois, se você gosta de matemática, física, né? Aí a tendência meio que natural é você ir para a engenharia. Eu estava em dúvida se eu fazia engenharia civil ou engenharia mecânica. Na hora de escolher lá no UFRJ, você fazia os 2 primeiros anos, que era o básico, né? Todo mundo junto, aí no terceiro ano você escolhia uma engenharia que queria fazer. E até o dia de escolher, eu estava na dúvida, não sabia qual que eu faria. Eu acabei fazendo engenharia civil porque lá na UFRJ, os blocos, né, cada bloco do Centro de Tecnologia é uma engenharia, e o bloco D era engenharia civil e a engenharia mecânica era no bloco G. Então eu passava primeiro no bloco da engenharia civil, aí eu aproveitei e entrei logo e acabei fazendo engenharia civil e não me arrependo não. Mas
nesses quase 50 anos de carreira, Uhum. eu presumo que você tenha referências, mentores. Quem lhe inspirou na carreira da geotecnia? Ah, sim, vários professores. Todos os professores foram importantes na minha vida, mas alguns realmente foram determinantes, né? Eu acho que na geotecnia, primeiramente, o professor Fernando Emanuel Barata, né? Que era uma grande inspiração, um excelente professor, uma figura humana espetacular. Então, quando eu entrei na engenharia civil, a minha ideia era seguir para estruturas. E aí eu comecei a ter primeiro uns cursos lá de hidrologia, e eu comecei, não, eu estou gostando desse negócio, acho que vou fazer hidráulica. E aí teve a primeira aula com o professor Barata, né? Quando ele dava mecânica dos solos. E aí foi meio que paixão imediata, né? De geotecnia, e as aulas do professor Barata eram muito inspiradoras, a figura dele, o exemplo dele também. Então, o Barata, certamente, o professor Will Lacerda também foi uma figura importante, aberta na minha vida, né? Como professor, como amigo. Isso na UFRJ, né? Outros grandes professores que eu tive, Flávio Miguel, o Francis Bogossian, vários professores da área de geotecnia. Na Inglaterra, o professor Peter Roth e o George Milligan. O George Milligan foi meu orientador, e o Peter Roth era o professor lá de Oxford na época. Também eram figuras assim, não só profissionais, mas muito inspiradores, né? Pessoas assim, como, digamos assim, exemplos também, né? De dedicação, de seriedade, de trabalhar direito. Então esses aí são assim, os que mais talvez tenham me influenciado. Interessante, professor. Falando em Oxford, né? Uhum. Imagino. Oxford foi que ano que você chegou lá? 83. 83, né? Anos 80, quer dizer, não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Uhum. De conhecimento, assim, do quanto que a cultura de um lugar chega na gente através Uhum. dos meios de comunicação de hoje. Então, eu não sei o que você pode falar pra gente, assim, do choque meio que cultural, além além da dúvida que a gente tem de como que as pessoas tratam o que a gente trata aqui, né, tecnicamente, né? Uhum. Como é que foi esse chegar num país como a Inglaterra em 83, culturalmente, assim, E pra por que você? ele escolheu a Inglaterra também, né, Vitor? Isso, também seria. Eu na época, a escolha foi. Eu estava entre Berkeley, até por influência um pouco do William, o William fez doutorado lá, e a Inglaterra. Oxford veio porque um outro grande amigo de longa data, o engenheiro Alberto Ortigão, estava na Inglaterra na época fazendo o pós-doc dele, e ele sabia que eu não queria fazer o mestrado de novo. Em Berkeley eu ia ter que fazer disciplinas, eu não queria fazer mestrado de novo. Eu queria entrar logo fazendo pesquisa para o doutorado. E aí ele teve visitando Oxford e sabia que tinha lá a linha onde eu queria trabalhar também, que era a parte de reforço de solos. E ele me escreveu dizendo, olha, Oxford aqui é o lugar para você, porque não tem esse negócio de fazer mestrado de novo, você vai entrar direto no doutorado, e tem ali o pessoal trabalhando com reforço de solos, com geossintético, essa área que você gosta. Então eu acabei decidindo por Oxford por essa razão. O choque, eu não sei, eu não senti assim um choque cultural, porque a minha geração é a geração dos Beatles, né? Então você tem uma certa ligação queira ou não, com a Inglaterra, né? Beatles, Rolling Stones, eram os grupos de rock da minha adolescência. Então não houve assim um choque. É claro que você estranha um pouco o início, né? A forma. Os ingleses são mais formais, não é como brasileiro, que você é tão festivo assim, né? São mais fechados, etc e tal. Mas eu também tenho um temperamento meio assim, então não foi para mim um choque, não. Eu me adaptei facilmente. Para minha esposa, não. Ela é nordestina, já é aquela pessoa mais aberta, gosta de conversar, etc. Então, para ela, no início, foi mais difícil do que Imagino que para para Deus tenha sido um pouco diferente, né? Ela ela. gosta de... Foi um pouco mais complicado no início. Mas foi bom. Que legal, professor, que legal. Você comentou aí dos Beatles, da música, Uhum. enfim, né? Outra curiosidade que eu sei Uhum. que marca a sua história aí é essa coisa de você ter tido lá na hora de decidir o que fazer da Uhum. vida, né? Eu sei que a música concorreu com a engenharia, né? Conta Sim, pra gente um sim. pouquinho de como que
isso acontecer? Como é que você resolveu isso, professor? Porque, graças a Deus, a música Ainda bem, esperou, né? Esperou uma próxima encarnação do professor e essa a gente teve você na engenharia. Eu sempre gostei muito de música, né? E eu fazia o conservatório de música aqui lá no Rio. E já estava fazendo a graduação. Eu já tocava violão desde 66. Violão popular ou violão clássico? Comecei tocando violão popular. E aí, mas eu gostava de violão clássico. E aí eu entrei para o conservatório. E aí eu já estava na universidade quando entrei. Então eu estava fazendo conservatório de música e graduação em engenharia. E realmente teve uma época que eu estava em dúvida qual que eu seguia, né? Mas eu achava que eu tinha mais chances de ser um bom engenheiro do que um bom músico, né? Mas eu continuo gostando de música, então não me arrependo de ter escolhido a engenharia, não. Ainda quando posso toco, então a música continua fazendo parte da minha vida. Mas tem algum violonista que você segue, admira, tanto os antigos quanto os mais atuais? Tem vários violonistas assim, clássicos, né, que são, e populares também, são músicos excepcionais. Os clássicos, André Segovia é considerado talvez um dos maiores violonistas de todos os tempos. Francisco Tárrega, que também foi um excelente violonista e compositor de muitas músicas. Vários compositores que também foram violonistas, o próprio Villa-Lobos, né, e compositores ou músicos, violonistas brasileiros, como Turíbio Santos, que é um violonista clássico também. O Rafael Rabelo já foi mais um violonista popular. Então tem muitos assim que são... E que formou em Amador Costa, praticamente. Tem Amador Costa, outro agora de uma geração mais recente. Você vê que a gente não vê só preparar em geotecnia, né, Vitor? Não, a gente estuda, né? Mas, voltando na carreira no início, né, mergulhando um pouquinho nesse passado carioca, você se envolveu com um grupo de pesquisas ali que tinha uma sinergia da COP com a PUC. Fala um pouquinho da sua pesquisa. Parece que você teve ali um trabalho com as argilas de Sarapuí. Sim. Fala um pouquinho para nós. Foi na época de escolher o tema, eu procurei o professor Will Lacerda, porque eu gostava muito desse assunto de argilas moles, né? Ateu sobre argilas moles, e no Rio isso é um problema muito comum. E o professor Will Lacerda era quem mexia com essa parte lá na COP. Eu procurei ele para propor um tema de mestrado. E ele falou, está começando uma pesquisa do IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, e que é sobre ateu, sobre argila mole. Você gostaria de fazer parte da equipe, você pode fazer a sua dissertação lá. E foi um grupo fantástico, né? Tinha além do professor Will, o professor Mauro Werneck, o professor Sandro Sandroni, o professor Marcelo Almeida, o Saião, também na época era estudante ainda de mestrado. Então era uma equipe tanto de profissionais da COP como da PUC, um grupo muito legal de se trabalhar. E lá é que eu acabei tendo o primeiro contato com os geossintéticos, né? Porque eu cheguei numa das salas que estava lá, e tinha uma sala vazia, e só tinha na sala uma mesa e uns anais em cima da mesa. Uns livros, né? Aí eu falei, que livros são esses, né? E eram os anais do primeiro evento sobre geossintéticos, de 77 na França. Era reforço de solo, mas tinha coisa de geossintética também. E daí surgiu o interesse e a proposta de dissertação, né? Ou seja, que foi uma estrada não pavimentada reforçada, com geotexto na época, que era o único tipo de geossintético que a gente tinha no Brasil, só tinha geotexto. Então, foi meio por acaso, né, que eu descobri os geossintéticos e segui depois por essa linha, né? Perfeito, professor. E aí, conta pra gente, professor, como é que foi, assim, a criação da IGS Brasil, né? IGS Brasil, que tem aí, tá super produtiva, né? Uma menção aí especial aí à diretoria atual, né? A professora Nardoni tá fazendo um lindo trabalho. Sim. Mas conta pra gente, como é que foi como é que você conseguiu trazer, criar a IGS Brasil? Porque eu sei que a IGS Brasil exige uma série de condições, né? Tem que ter um mínimo número de sócios iniciais. Como é que foi isso? Foi uma consequência do evento de geossintéticos, no segundo Congresso Geossintético Brasileiro, que foi em 95 em São Paulo.
o professor Richard Baffert, ele foi um dos palestrantes convidados e ele ficou muito bem impressionado com a qualidade dos trabalhos dos brasileiros, a quantidade de trabalhos sobre geossintéticos, a diversidade. Então ele ficou muito bem impressionado. Ele era, se não me engano, vice-presidente da IGS, né, da International Geosynthetic Society, naquela época. E aí ele sugeriu, por que você não cria, né? Vocês não criam aqui um chapter da IGS, né, um capítulo da IGS aqui no Brasil. E aí a gente começou, eu peguei com ele quais eram as condições, os regulamentos, tinha que preparar lá um documento, né? E a gente preparou esse documento, tinha que angariar um número mínimo de 20 sócios na época. Então a gente conseguiu angariar até um pouco mais. Até hoje eles têm essa política, Exige, né? bylaws da IGS, né? E aí eles aprovaram e eu comecei sendo o primeiro, né? O primeiro presidente, e aí o resto é Como você achou história. essas 20 pessoas? Deve ter que fazer um catadão na época, porque Tinha alguns que já trabalhavam com geossintéticos, né? Meu caso, a Delma, a professora Delma Vidal, o professor Maurício Elis. Então, esses assim, da academia, a gente... Mas eu não creio que desse 20, não. E aí a gente contou muito com o apoio das empresas geossintéticas, que tinham elas, por si só, já tinham alguns sócios da IGS, e aí, para completar os 20, eles colocaram mais membros das empresas como sócios, né? E aí a gente até passou, acho que chegou a 28, alguma coisa assim, sócio no início. Aí você assumiu a presidência, né? Foi o primeiro presidente. Primeiro presidente, de 98 a 2000, acho. 2002, né? Só foi por 2 anos depois? Não, foi só por 2 anos. Aí depois acho foi a que foi Delma. O legal da IGS Brasil é essa possibilidade heterogênea de líderes, né? Uhum. Nós temos uma geração mais jovem que liderou com excelência o IGS Brasil. Você, Vitor, para onde você? O André antes de mim. O André. Tem também a liderança feminina, representada atualmente pela Gardone, Sim, anteriormente pela Delma também. pela Delma. E teve alguma situação ali impactante no IGS que marcou a sua carreira, seja na organização de eventos ou alguma questão relacionada à pesquisa que marcou a sua vida? Bom, em relação à pesquisa, várias, né? Ou seja, pesquisas que foram interessantes ou que meio que mudaram rotas ou melhoraram o que eu vinha fazendo, né? Então, um intercâmbio com colegas brasileiros e de fora, né? Então isso é sempre enriquecedor. Na IGS Brasil, eu tive a felicidade de organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Geossintética em 92, ainda não existia IGS Brasil. Isso aqui em São Paulo ou não? Foi em Brasília. Brasília. Então foi o primeiro. Então em 92 foi o primeiro. O segundo era para ser em 96, mas como já havia muito interesse em geossintéticos, o pessoal preferiu adiantar um pouco e organizou em 95. Particularmente, esse já foi em São Paulo, né? Como eu comentei, foram as empresas basicamente que organizaram realmente o evento, né? E aí depois passou a ser de 4 em 4 anos. Depois foi Rio, Porto Alegre, acho que Recife, Belo Horizonte e por aí vai, né? E o último foi Salvador, né? Perfeito. Professor, eu tenho a gente passa a vida fazendo coisas, né? E muitas vezes a gente calha de inspirar pessoas, né? Assim, cada um tem a sua história pessoal. Ao realizar coisas, tem mais jovens que olham pra gente e acreditam nos nossos ideais e acabam se inspirando, né? Eu fico imaginando como é que é para você, assim. Com certeza você deve ter você se auto-reconhece um inspirador, porque as pessoas elas vão buscar o seu conhecimento e a sua forma de ser e de passar o seu conhecimento pensando no futuro delas, né? Como que isso mexe com seus sentimentos quando você, por exemplo, vai num congresso e você vê tanta gente que forma opinião hoje, que ocupa lugares de destaque e que, né, foi um orientado seu, né? Você teve quantas orientações de... Mais de 100, não é? Somando mestrado e doutorado... Tá beirando isso, né? Tá beirando, sim. Então, assim, a gente que é jovem, tem tanto pouca gente que segue, né, o que a gente fala. Imagina você que tem pessoas já que, além de ser numerosas, pessoas muito importantes, né? Como é que isso
Eu acho que funciona no seu coração? é uma responsabilidade, né, de você, de certa maneira, inspirar alguém, né? É gratificante, mas é uma responsabilidade, né? Você espera que essa inspiração, que a pessoa não perca nada na vida por conta da inspiração, só ganha, né? Do mesmo jeito que, como eu comentei, os professores como Barata, o Willi, me inspiraram, eu certamente devo inspirar os alunos. E ver um aluno assim que se sobressaiu na carreira, né? Ou seja, continuou naquilo que você ensinou, né? No meu caso, geossintético, você vê um ex-orientando que continua trabalhando nisso e ascender na carreira, sem dúvida alguma, é muito gratificante, né? Fico muito feliz de ver quando o pessoal avança, né? Isso é uma coisa muito... E olhando o cenário internacional, professor Enio, como é que você avalia em relação ao cenário brasileiro quando o assunto é geossintéticos? Porque dada a sua flexibilidade de fazer intercâmbios, promover os alunos para ele fazer sanduíches, existe um abismo da cultura de geossintético no Brasil com o exterior? Há algo feito atualmente no exterior que poderíamos trazer para cá? Como é que você enxerga isso? Eu acho que em termos de qualidade da pesquisa e dos produtos das empresas, acho que não. Acho que não temos nada a dever em relação aos países mais avançados. O que talvez ainda seja difícil no Brasil é aceitar novas tecnologias, né? Os países de primeiro mundo, em particular, eles aceitam e aplicam mais rapidamente, né? Nós ainda temos, principalmente em algumas áreas, muito assim conservadorismo e reação a mudar algum procedimento, algum produto, alguma técnica, o que às vezes é natural. O engenheiro, por natureza, ele tem que ser um pouco conservador, né? Já que ele projeta obras cuja ruptura pode ter consequências muito graves. Mas, ao mesmo tempo, isso eu sinto, que no exterior eles incorporam mais rapidamente, aplicam mais rapidamente soluções com geossintéticos do que nós aqui no Brasil. Tem melhorado, mas ainda assim a gente está bem atrás, né? Isso é uma questão, eu concordo, né, com essa sua visão, professor, e eu tendo a pensar que o fato de no Brasil, a gente como empresa, muitas vezes tem dificuldade, por exemplo, para fazer uma pesquisa aplicada hoje no Brasil com as universidades federais, né, existe uma burocracia ainda muito grande, né? Às vezes você tem todo o recurso para fazer, né, mas você não consegue realizar, né? E muitas vezes o timing passa, né? Porque você está ali com uma solução que moderna, que tem uma aplicabilidade naquele momento e passa. Mesmo porque, imagina que do lado do pesquisador, né, também tem lá o recurso humano, que é um aluno que está esperando sair uma bolsa, alguma coisa. Então, né, esse tempo, às vezes, ele não, a maioria das vezes não encaixa para se fazer pesquisa aplicada, né? Queria ouvir sua opinião sobre isso, né? Geossintética é uma área que tem muita empresa, porque todo geossintética é fabricado por alguém, né? Então, tem empresas que, né, têm esse interesse estratégico, né, técnico, né, tecnológico, mas existe ainda essa dificuldade, né? Como é que você vê esse... Eu acho que as empresas de geossintética no Brasil, elas apoiam muito pesquisa, né? Seja financeiramente, seja doando os produtos para ensaios e para estudos. O problema das universidades, no caso das universidades federais, é que você tem toda uma burocracia, né, que o serviço público tem, que amarra um pouco, e o que talvez na iniciativa privada você fizesse em 2, 3 dias, em universidade você pode levar meses, né? Você precisa assinar um convênio com uma empresa de engenharia numa universidade, é uma coisa que leva meses, né? Porque tem que passar por aprovação de colegiados e colegiados até o jurídico da instituição. Então eu já tive convênios com empresas geossintéticas que levaram 6, 8 meses para, se no final está tudo assinado. Então isso é Quando dá tudo certo, leva esse tempo. quando dá tudo certo.
Então o que certamente é frustrante para a empresa privada, porque ela está acostumada com as coisas acontecerem mais rapidamente. Então isso, sem dúvida, é um fator que atrapalha, né? Ou seja, sem dúvida, se a universidade fosse mais ágil, né? Melhorou com essas fundações de amparo, apoio à pesquisa, né? Que as universidades têm, mas ainda assim é um processo meio que demorado, não podia ser realmente bem. Isso ajudaria muito nesse Eu intercâmbio. acho que sim, né, porque, né, o geossintético ele é parte de um sistema, né? O geossintético está sempre interagindo com algum outro agente natural, na grande maioria das vezes o solo, né? Uhum. Mas pode ser a água, né? Pode ser, enfim. Mas como a geotecnia, né, os nossos solos tropicais aqui, né, essa interação de um geossintético que é fabricado igual no mundo inteiro, né, Uhum. com o solo, se o solo é diferente, o É. comportamento pode ser diferente. Então, é Uhum. muito importante, né, Sim. essas pesquisas, elas trazem essa resposta da interação solo-reforço, por exemplo, ou, Uhum. né, no sistema de filtração, drenagem. Acho que aceleraria bastante. Sim. Inclusive, eu até pediria licença a vocês, né? E como o nosso público é bastante heterogêneo, acho que seria legal, professor, se você pudesse resumir um pouquinho o que são geossintéticos, para que Uhum. serve, como e onde Uhum. usar, e como é que você vê o futuro dos geossintéticos aqui no Brasil. Uhum. O geossintético, como o nome já diz, né, seriam produtos oriundos de síntese química e voltados a resolver problemas geotécnicos, né? E com diferentes funções, né? Como drenos, como filtros, com elementos de reforço, separação, como barreira contra líquidos e gases. Então, ou seja, eu costumo brincar que, tirando talvez mapeamento geotécnico na área de geotecnia, qualquer outra área geotécnica você pode ter um geossintético cumprindo uma determinada função, seja fundações, a aterros, a drenos, só mapeamento geotécnico aqui eu acho que não tem, né, essa possibilidade. Então, ou seja, eu só posso ver aqui no Brasil um crescente utilização, né, em comparação ao que eu vi no início dos anos 80, né, em relação a agora, é outra realidade, né? E eu acho que a tendência é só melhorar, até porque são soluções que impactam menos o ambiente. Isso também é uma grande vantagem que às vezes ainda não é tão valorizada no Brasil, que os geossintéticos promovem soluções de engenharia que causam menor impacto ao meio ambiente do que as soluções convencionais. Isso certamente vai ganhar cada vez mais importância também. Algumas obras, isso já quase que mandatório, né? Ou seja, a solução tem que ser menos impactante. E é outro fator que eu acho que vai favorecer a utilização do geossintético no É Brasil. um termo que a gente está ouvindo muito, né, nos últimos meses, até no último ano aí, mas cada vez que eu vou num evento, essa questão das estruturas não só sustentáveis, né, mas resilientes, né, que é a estrutura resiliente que sofre o mínimo de danos num determinado, né, Uhum. evento catastrófico, mas também aquela que volta a funcionar normalmente após, Sim. né, o Um evento evento catastrófico extremo. mais rapidamente, né? A gente tem exemplos aí de várias catástrofes no mundo, tá? Talvez você conheça bem Uhum. os casos lá do Japão, né? Sim. Que estruturas geossintéticas foram utilizadas em larga escala no Japão e quando teve os tsunamis e tudo mais. Terremotos, Acho que etc. teve uma apresentação do Fumio Tatsuoka, né? Uhum. Que fala bastante disso. Então, qual que é a sua opinião sobre esse tipo, né, de aplicação de reforço, por exemplo, para a gente fomentar essa resiliência das estruturas na Uhum. infraestrutura brasileira? Você tocou num ponto importante que são os eventos extremos, né? A gente, infelizmente, vai vê-los com cada vez maior frequência. Então, é fundamental que as estruturas, né, elas não só resistam, né, mas elas sejam também econômicas, né, do ponto de vista de custo, né, e dependendo da situação, da rapidez da execução também. Às vezes você quer prevenir algo e você tem pouco tempo para fazer aquela estrutura, então
uma das grandes vantagens, na minha opinião, do geossintese é que ele consegue reunir essas características, né? São soluções rápidas, exigem mão de obra, não necessariamente, né? A maioria das vezes não precisa ser uma mão de obra qualificada, assim como outras áreas da geotecnia ou da engenharia civil requerem, né? E, novamente, né? Obras que beneficiam o meio ambiente e que, com esses eventos climáticos extremos, eu acho que, novamente, os geossintéticos vão ser soluções que vão prover soluções que vão ajudar muito a evitar as consequências, né, desses eventos que estão aí vão ser cada vez mais frequentes, eu acho. E professor, se tivesse que pensar, sim, ao longo de todos esses anos que você vê a evolução dos geossintéticos, quando você pensa na aplicação, né, nos usuários finais, enfim, o que ainda você acha que é mal compreendido em torno dos benefícios que o geossintético pode trazer, né? Assim, as dúvidas recorrentes que os usuários... Eu acho que vem de uma... Talvez... Hoje eu acho que isso já se meio que atenuou bastante, mas aquela ideia, né, do dia a dia das pessoas, mesmo aquelas não ligadas à engenharia, de que as coisas de plástico não têm qualidade, né? Aham. Então, ainda mais no passado, as coisas que eram vistas com mais valor eram de metal ou de plástico, era vista assim como coisa de qualidade inferior, né? Mas os plásticos foram sendo aprimorados e hoje muita coisa é de plástico, não é mesmo? Automóvel, uma boa parte, Não, né? acabamento de edifícios, acabamentos Exatamente. internos, externos, assim. Então, essa cultura de que o plástico é um material inferior foi mudando. Eu acho que isso no início prejudicava os geossintéticos, né? Porque é um material que o pessoal via sempre esse negócio de plástico. Certo preconceito, É. assim. Então, à Fora medida que, PVC. à medida que o pessoal foi vendo, né, que as coisas funcionavam e que os plásticos foram pegando, adquirindo propriedades, né? Que os tornavam realmente materiais de engenharia de qualidade, resilientes, etc., as coisas foram mudando, né? E eu acho que só pode mudar para melhor, porque cada dia que passa aparece logo uma nova propriedade, um novo produto, agora com, né, essas combinações de plástico com outros materiais para melhorar o desempenho do produto final, né? Isso A sem indústria dúvida. está muito criativa, né? Ah, sim. Trazendo conhecimento de outras áreas, né? Uhum. Nanotecnologia, hoje existe. Grafeno, o pessoal já está fazendo geomembrana incorporando grafeno, geotêxtil incorporando grafeno, ou seja, eu acho que não tem limite, né? Cada hora vai aparecer alguma coisa que vai melhorar mais ainda o desempenho daquele geossintético que já existe e outros vão sendo criados também, né? Sendo Ao longo do tempo. geomembranas, por exemplo, né, geomembranas de 7 camadas hoje aí, que inclusive tem Ah, disponível sim. no Brasil, É, né? Equipamentos no Brasil fabricando esse tipo de produto. Uhum. E que você consegue controlar a cada camada o que você vai colocar, ou seja, Sim. né, é como se você invertesse, o produto ele fica apropriado para aquele desafio específico. Os geossintéticos que descontaminam, né? Efluentes, ou seja, é um produto que permite incorporar inovações tecnológicas por si só, nos plásticos, à medida que eles vão sendo aprimorados, mas permite essas combinações também com outros materiais para melhorar mais ainda. Então, é um negócio que eu acho que não tem muito limite, não. Acho que cada vez vai aparecer mais coisas inovadoras por aí. Entrando um pouquinho no viés mais polêmico da entrevista, né? Uhum. Nós temos acompanhado muitas rupturas Uhum. de contenção em solo reforçado, Uhum. aterros sanitários. Uhum. O que é que, na sua opinião, pode ser revisto, melhorado? O problema está na etapa de projeto, de execução, em tudo. Seria legal você compartilhar um pouquinho da sua visão em relação a esses acidentes que vem ocorrendo. Bom, no caso de solo reforçado, né, ou seja, muros, digamos assim, eu acho que qualquer estrutura de engenharia está sujeita a romper, né? Então, não é só muro reforçado que rompe. Em geral, é uma combinação de fatores, né? Às vezes,
é uma vantagem ser uma solução simples, mas às vezes tem uma desvantagem que o pessoal acha que também pode ser feita de qualquer jeito, né? Entendeu? Então é só colocar as camadas de reforço lá e vai tudo funcionar. Tem todo uma sistemática, uma metodologia de projeto, coisas que tem que ser levadas em conta. Não é como numa viga de concreto armada, eu boto o aço onde eu quiser. Eu sei que o aço resiste à tração, eu juro, não boto onde quiser, não, porque a viga rompe, né? Então é claro que algumas áreas da engenharia civil, como concreto armado, o pessoal já tem aquela, não, o aço vai aqui, o estribo vai aqui, o espaçamento é esse. Então isso em estruturas de solo reforçado, às vezes não existe uma norma, o que não necessariamente é ruim, mas às vezes o pessoal peca por não levar em conta coisas que deveriam ter sido levadas em conta, cuidados, ou na fase de projeto, ou na fase de especificação do reforço que seria mais apropriado para aquela situação, execução. Acho que a maioria dos insucessos que eu pelo menos tenho conhecimento, em geral veio do problema de execução. A pessoa não toma aqueles cuidados, às vezes, mais básicos, que em outras obras de engenharia civil tomaria, né? Numa concretagem de uma laje, um caminhão não vai passar em cima, poxa, da armação. Isso é impensável. Ninguém vai deixar o caminhão passar em cima. Uma obra com geossintético, o cara deixa. Um caminhão carregado passa em cima do reforço ou passa em cima de um filtro geotêxtil. Embaixo do filtro tem brita ou pedra, aí perfura o geotêxtil. Aí, não, o geotêxtil não funcionou. Não, foi um problema de falha de execução, né? Não é um problema da solução em si. Mas do ponto de vista normativo, há algo que, na sua opinião, quando o assunto é geossintéticos, poderia ser revisto, melhorado, reavaliado? Acho que sempre tem onde melhorar, né? Normas, existem muitas, mas são normas em geral para ensaios, né? Para determinação de propriedade. Para execução de obras ou serviços, eu acho que você pode ter, e tem, recomendações, né? Ou seja, como executar bem um dreno, né? Incorporando um geotêxtil como filtro, um geocomposto para drenagem. Isso sim, porque aí a pessoa segue aquela... Agora, amarrar demais é difícil, porque as obras variam muito, né? De uma situação para outra. Você não consegue, vamos fazer uma norma para aterro reforçado sobre solo mole. Pô, mas solo mole varia beça, o aterro também é um material, pode variar bastante, pode ser um material coesivo, pode ser um material não coesivo, o aterro pode ter uma finalidade temporária, pode ter uma finalidade de eterno, então é difícil você normatizar. Agora você deve ter recomendações de como o reforço vai ser instalado, que cuidados devem ser tomados para evitar danos, para evitar que que controlar, né? Nas duas... Isso acho que faz parte da curva de aprendizado do mercado, né? Mas nas duas principais aplicações hoje, não sei se principais, mas que requer uma atenção especial, que seria a instalação de geomembranas, né? E solo reforçado, contenção em solo reforçado, existem normas hoje, né? Direcionadas a essa aplicação, né? Então, a 16920, por exemplo, de solo reforçado com geossintéticos, que antes era só terra armada, hoje, desde hoje 2021, existe essa Sim. norma de solo reforçado. Então, você vê como é que o mercado, depois que a norma... Por isso que é a importância que o professor estava falando, né? Quando você cria uma norma que faz os formadores de opinião, os especialistas, projetistas olharem para ela, né? A curva de aprendizado, ela acelera. Então, de novo, não é uma norma que vai detalhar exatamente como você vai fazer, mas ela vai definir, vai te mostrar o que controlar, né? Controle tecnológico. Seus limites ali Então, a gente vê aí hoje uma maturidade muito grande do mercado, a aceleração dessa maturidade muito grande por conta dessa norma, porque hoje existe onde se apoiar, né? Sim. Uma coisa legal, Vitor, que eu acho de iniciativa do IGS foi a criação do Educando Educadores. Porque nós temos ali uma maneira de fomentar o conhecimento para os professores. Algo legal que poderia talvez ser uma possibilidade é fazer esse Educando Educadores, mas em um formato voltado para executores, projetistas. Não sei se já tem isso. Então, existe
Até uma palestra que o Vinícius Benjamin deu outro dia, que ele fala, educando instaladores, educando educadores, educando reguladores. Então, existe, né, o educando instaladores, os cursos de instalação, Legal. né? Sim. Mas em relação aos reguladores, você é de Brasília, você teve sempre contato ali com o pessoal ali do DENIT, né, que é a parte de transportes, mas de outros órgãos, né? Como é que você vê, assim, a comunidade pode se aproximar? Porque hoje mudou muito o perfil, né, das pessoas que estão nesses órgãos, Uhum. né? Eles já são formados numa outra geração, Sim. né, e tudo mais. Como é que você vê que hoje, né, servidores públicos que estão ali, né, querendo ser informados sobre novas tecnologias, né, você acha que o setor pode se aproximar deles com sucesso? Sim, olha, o que você falou é um aspecto aí de geração. Se a gente pensar 30 anos atrás, os engenheiros que tinham cargo de chefia nesses órgãos, né, e que são os que decidem, aprovam ou não alguma coisa, eles eram de uma geração que não viu geossintéticos, não conhecia bem, talvez, tivesse ouvido falar alguma coisa sobre Mas talvez geotêxtil. não tenham visto performar, né? Não tinha o tempo Exatamente. da performance. Aham. Hoje em dia já são em geral, engenheiros que fizeram mestrado, doutorado, tiveram algum contato maior ou menor, mas tiveram algum contato com geossintéticos, então o nível de aceitação é mais digamos assim, é maior hoje em dia do que era no passado. Tanto que o DENIT lançou recentemente normas, não é bem normas, eu chamo de normas, chamo de normas, né? Para ter os subsolos moles, né? Normas de procedimento. que Normas de eles chamam, procedimento. né? E geossintéticos em aterros subsolos moles. Então, de novo, aquela tipo de coisa, como é que é feito, o que você deve levar em conta, né? Agora, não tem como dizer, não, todo aterro de argila, sobre argila mole reforçada tem que ter isso, o reforço tem que ser esse, não tem como. Isso aí aqui não. Mas aqueles limites, né? Então o próprio DENIT já tinha feito uma em 98, e essa última versão, de 2 ou 3 anos atrás, é aquela revisada, atualizada, né? Porque nesses anos todos muita coisa aconteceu em geossintéticos. Então, o DENIT, sim, o DENIT ele é um dos que tem incorporado com mais facilidade e até eles incentivam isso hoje em dia, essas novas tecnologias, né? E uma razão é essa, porque são engenheiros que fizeram mestrado, eles sabem o que é geossintética, eles sabem que se aplica em obras rodoviárias, e aí, obviamente, isso facilita, né, a aceitação desse tipo de Porque hoje, material. por exemplo, se a gente falar de DENIT, existem pessoas hoje lá, o Guilherme, por exemplo, parece que foi Foi me orientando no mestrado. foi orientado seu, está na posição no DENIT Sim, de decisão técnica nacional, assim, um cara super, né? sim. Acho que tem o Luiz Heleno não foi, mas o Luiz Heleno hoje está... Ele foi meu aluno em geossintético, provavelmente, na disciplina, na pós-graduação. Mas ele também é um que conversa com você sobre geossintética, assim, com naturalidade. Isso no passado não existia, né? A Luciana, que era também... Luciana Della Bianca também foi me orientando. Foi em muros, a dissertação de mestrado dela foi em muros reforçantes. Então, olha só, né, pessoas que escolheram pesquisar geossintéticos e que hoje ocupam um lugar de Aí o decisão e liderança DENIT, num órgão como o DENIT. Então, assim, existe essa possibilidade de conexão ali, né? eu faço parte de um projeto de pesquisa do DENIT hoje em dia que é sobre ferrovias. E o DENIT o projeto era meio que abrangente sobre ferrovias, mas eles meio que fizeram questão que tivesse a parte de geossintéticos, né? Como reforço, em separação. Então vão sair também alguns manuais, né, que já estão aí. Semana passada mesmo eu estava revisando um deles, sobre aplicações de geossintéticos em ferrovias, né, já que o país tem esse interesse em fomentar as ferrovias. E o IPR lá e o DENIT estão interessados. Então, você vê, eles quiseram que fosse, não, tem que entrar geossintético nesse projeto, entendeu? Então tá. E do ponto de vista da engenharia de pavimentação, há algo que você entende que pode ser
inovado, melhorado, aperfeiçoado? Sim, mas eu acho que é um problema de aceitação também. As rodovias que são concessionárias, que administram, elas são mais abertas e elas conseguem incorporar essas soluções com mais facilidade. Já órgãos públicos têm aquele problema da Lei 8666 e que cria umas amarras, o servidor público tem que ser fica responsável por aquilo. Então, é mais difícil, na minha opinião, quando é o serviço público que está envolvido, você incorporar inovações, entendeu? Porque alguém vai ter que ser responsável por aquela incorporação e às vezes são obras de milhões e a pessoa pode não querer ser responsável por E aí aquilo, mais né? um motivo, né? A pessoa para ser responsável por algo, você tem que conhecer da tecnologia, senão ela Também. fica feia. Exatamente. Então, se ele não conhece, é mais um motivo para ele ter insegurança. E não fazer. Já numa obra que é gerida por iniciativa privada ou uma concessão, não tem esse problema, né? Você mostra que o pavimento lá reforçado, ele dura 3, 4, 5 vezes mais. Vai custar mais no início? Vai custar um pouquinho mais no início, mas ele vai durar 3, 4 vezes mais. Isso, na hora, o cara decide, né? Vamos fazer. Isso no serviço público não é tão simples. Então, por isso que eu acho que demora mais, né? Quando as coisas estão mais dentro do serviço público. O que vem acontecendo, essa questão da contratação integrada, né, do DENIT, de obras também lançaram o RCD, né, regime de contratação integrada, e que é uma contratação por tecnologia. Aí sim você tem um pouco mais de liberdade, né? Sim. Pela lei 866 direto, 866 É. direto não é um pouquinho mais lento, né? Olha, dentre vários prêmios, reconhecimentos, eu vejo que inclusive você transita muito bem na BMS, no IGES, todos gostam muito de você, professor Enio. E teve algum prêmio que marcou a sua vida, que lhe sensibilizou mais? Teve, sei lá, acho que eu ganhei mais prêmios do que eu merecia, né? Mas sempre a gente fica feliz, né, com reconhecimento. Não deixa de ser um reconhecimento o que você está fazendo, de certa maneira, está ajudando alguma coisa ou alguém, né? Então isso sempre deixa ali. Prêmios. Eu acho que um que me deixou muito feliz foi a emerência, né? O ser professor emérito da UNB. Isso realmente foi muito. Porque é uma vida dedicada à universidade, então você ver a instituição reconhecer isso, né? Me deixou muito, muito feliz. Mas todo prêmio, obviamente, deixa a gente feliz, né? E o que está faltando para o professor Enio conquistar hoje? Alguma coisa em termos de pesquisas que você não colocou em prática, mas você tem interesse em impor na UNB? Sim, vai sempre surgir ideias, né? Toda hora aparece uma ideia nova e a gente tem que correr, senão algum pesquisador chinês faz antes, né? Já aconteceu, da gente ter uma ideia de fazer uma pesquisa, não sei o quê, aí não ter o aluno, aquele problema da bolsa, você baixa, né, o valor, você fica, de repente você vai ver, poxa, o pesquisador chinês aqui já fez o que eu queria fazer. E aí você tem que partir para outra. Então, ideias sempre surgem, né? Vão surgindo. Então, isso não é o problema. Acho que o problema hoje em dia é o aluno. Né? O aluno no sentido de que é difícil você atrair um aluno para fazer pós-graduação com os valores de bolsas que a gente tem. Né? R$1.600, sei lá, R$2.200 para um doutorado. Dificilmente a pessoa se mantém com razoável situação com R$2.200 numa cidade grande, seja Rio, São Paulo, Brasília, né? Então é difícil. E na área experimental, que é o que eu praticamente fiz a vida toda, laboratório, ensaios, é mais complicado ainda, né? Porque a dedicação do aluno tem que ser maior, ele depende mais de outras pessoas. Se faltar luz, ele perde o ensaio, né? Ele não pode fazer o ensaio em casa no fim de semana. Quando pesquisas. Pode fazer pesquisa em home office? Numérica, né? Numérica, o cara tem mais flexibilidade, sem nenhum desmerecimento à pesquisa numérica, mas ele pode trabalhar sábado e domingo.
ele pode trabalhar feriado, né? Se a universidade entrar em greve, aquilo afeta pouco ele, né? De quando trabalha em casa, no notebook, no seu computador. Um aluno de laboratório, a universidade entra em greve. Muda, né? Então, aí dificulta mais ainda você ter os alunos sendo atraídos a fazer pós-graduação pelo valor baixo das bolsas e, em particular, na área experimental. Mas, apesar do seu carro-chefe ser a área experimental, compartilhe um pouquinho conosco da sua visão em relação a essas novas tendências, né? Inteligência artificial, modelagem numérica. Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que são ferramentas. Eu acho que a gente tem que ainda analisar com cuidado o resultado, né? O resultado que aquela ferramenta te fornece, né? No caso dos métodos numéricos, tudo bem, você vai usar uma ferramenta sofisticadíssima, etc., mas você tem que ter uma ideia, tem que ter um conhecimento do problema para saber se aquela resposta que você está obtendo lá do método numérico mais ou menos bate com o que você estava esperando, né? Se não está batendo muito, ou é algum problema de entrada de dados, ou o programa, o software tem algum problema. Então, é sempre importante a formação e a pessoa que está usando aquela ferramenta tá sabendo o que está fazendo, né? Ele está usando uma ferramenta. Eu acho que a inteligência artificial é a mesma coisa, né? Você vai ajudar muito, já está ajudando muito, né? Mas, de novo, você tem que... Se entregar isso na mão de uma pessoa inexperiente, você pode ter coisas assim meio que muito erradas, né? Faz a pergunta errada, tem a resposta errada, né? Exatamente. Você não está focando no que é principal, né? Mas são ferramentas, na minha opinião. Legal. Mas a gente pode terminar sem perguntar. Eu tenho uma curiosidade, como é que eu fui analisar o seu currículo Lattes, né? É tanta atividade e que você ainda tem hoje, muitas vezes não de forma diária e tudo mais, mas assim, como um membro né, de corpos editoriais, de associações e tudo. Diante dessa produção científica tão enorme que você teve na sua vida, como que ficou conciliar essa sua produção com a família, com os amigos, a né? família- Um pouco pra gente, como é que a família contribuiu para A família é tudo, né, rapaz? Se a família não dá o suporte, né? Nada avança, né? Então eu tive a felicidade de ter uma família que sempre foi deu muito apoio, né? Entendia esses... Eu ia às vezes trabalhar até tarde, sair muito cedo, né? Eu me lembro quando eu voltei ao doutorado, eu prometi à minha esposa que eu não ia mais trabalhar sábado, nem domingo. E ela me via trabalhando sábado e domingo. Eu falei, mas tu não prometeu que tu não ia trabalhar sábado e domingo? Não, mas eu falei, não, eu estou trabalhando em casa. Mas sempre muito compreensivo, né? E então só tenho a agradecer, né? A gente é uma família abençoada, graças a Deus. Vai lá, Vitor. Não, é que eu imagino assim, o professor Enio, ele tem, pelo menos dos pedidos que eu já fiz para ele, e que eu sei que já fizeram para ele, até pouco tempo atrás, né, que é bom se dizer, até pouco tempo atrás era sempre sim, ele sempre analisava e voltava com uma resposta positiva, e contribuía de fato, né, eu vou participar e não contribuía de fato com as coisas, né, como se fosse da mesma forma e com a mesma emoção e vontade que uma pessoa que está começando na carreira faz. Então acho que isso é uma das características que você tem, professor, que talvez você não tenha uma visão tão clara, mas a gente que olha de fora, né? A gente agradece demais por essa generosidade, porque obrigado. você ter essa energia e essa vontade de contribuir com toda essa bagagem como um dos maiores especialistas do mundo, né, não só do Brasil, em geossintéticos, é algo muito admirável, né? Por isso que eu perguntei sobre a família, porque eu acho que Legal. quem não vive o dia a dia, né, da sua vida e está do seu lado, deve entender bem como é, né? Não, obrigado. Eu que agradeço a generosidade das palavras. Professor, estamos chegando já nos finalmente, né?
E eu não poderia deixar de perguntar aquela pergunta de sempre. Que Uhum. conselho você dá para o jovem, aquele geotécnico com todo o entusiasmo e início de carreira? Uhum. Bom, é, se, se aprimorar cada vez mais, entendeu? Eu acho que é um engano a pessoa achar que se formou, né, e acabou, não tem mais que se aprimorar, fazer cursos ou o que seja. Mesmo que mesmo aquele profissional que quer ir para a empresa e não quer fazer mestrado, doutorado, tudo bem, mas ele tem que ir se aprimorando, se mantendo atualizado, é, vendo o que de novo está surgindo, né, na geotecnia em termos de soluções, de técnicas, ter esse interesse em cada vez se formar de melhor, no que melhor tiver. Eu acho que isso é importante, continuar se educando sempre, né? Não é se formou, mesmo que fez mestrado, doutorado, parou, não preciso mais estudar nada, não preciso. Não, eu acho que não para. Eu acho que o negócio é sempre continuar estudando. Então, eu sugeriria isso aos jovens geotécnicos, né, que continuem na geotecnia e que se aprimorem cada vez mais e que tenham sucesso. Legal. Queremos agradecê-lo. Eu faço as palavras do Vitor as minhas palavras. Uhum. Somos muito gratos por todo o seu conhecimento compartilhado ao longo dessas décadas. Obrigado. Fica aqui o nosso registro de respeito, carinho por tudo aquilo que você representa na geotecnia brasileira. Muito obrigado. Daqui a uns 30, 40, que sai 50 anos, quando o seu neto ou bisneto assistir esse podcast, esse GBcast, né? Os próprios netinhos do Vitor, caramba, existiu o Enio Palmeira, que faz uma história bem legal aí. E esse é o nosso intuito, poder deixar registrado todo o legado que Uhum. você representa para a geotecnia nacional. Muito obrigado, Thiago. Ok, pessoal? Fiquem atentos para os próximos episódios e não deixe de curtir essa entrevista, assim como as outras. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.